Hello, guys! E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Olha, dando continuidade aí às nossas aulas de inglês, nós estamos entrando no quarto bimestre agora, né? Então, eu estou exibindo aqui na tela para vocês a nossa última aula, tá? Porque a aula de hoje é uma continuação dessa aula. Então, ó, acompanhe aqui comigo. Nós tivemos a semana do saco cheio, né? A semana passada. Tivemos a semana de avaliação aqui, né? No começo de outubro. E essa última aula aqui, então, galera, ela é a aula dessa semana aqui, ó, que pegou do dia 28 de setembro e foi até dia 2 de outubro, tá? Então, eu tô compartilhando essa aula, vou retomar esse conteúdo para a gente poder fazer a aula de hoje, porque é uma continuação. Então, nós começamos a estudar o futuro, tá? Nós começamos a estudar frases que correspondem ao tempo futuro. E aí o que acontece? Nós temos dois tipos de futuro em inglês, nós dividimos da seguinte forma: a forma composta, quando eu uso dois verbos, eu uso um verbo auxiliar e eu uso um verbo principal, e a forma simples, ok? Então, no caso da forma composta, quando eu uso dois verbos, eu vou estar utilizando o futuro com going to. E quando eu uso o verbo na forma simples, eu vou estar me referindo ao verbo will, tá? Então, eu coloquei aqui as fórmulas para vocês de frases afirmativas, tá? As frases afirmativas, elas afirmam algo, né? Elas não negam nem perguntam, então elas fazem alguma afirmação. Então, a fórmula do going to para a oração eu vou estudar inglês fica da seguinte forma: o sujeito, que é eu, que está em forma de pronome, o verbo to be, que é am, depois vem o going to, mais o verbo principal, que é o estudar, e o complemento, que no caso é English, tá? Então, I am going to study English, eu vou estudar inglês. E a fórmula do will, ela é um pouco diferente, ela também vem o sujeito, né? Mas não tem verbo to be, vem o will, o verbo principal e o complemento. Então, ó, sujeito I, né? Depois, aí eu errei aqui, né? Eu lembro que eu deixei de colocar o will aqui. Depois vem, ó, sujeito então, I, depois vem o will, e aí depois vem o verbo principal, que é study, depois vem o complemento, que é English, tá? Então, I am going to study English, eu vou estudar inglês, e I will study English, eu estudarei inglês. É claro que na hora da tradução, se a gente quiser falar a forma composta ou simples, não interessa, tá certo? Bom, a aula de hoje, então, é a continuação, tá? Do futuro. Só que aí a gente vai agora fazer uma pausa com o futuro na forma simples e trabalhar com o going to somente, tá? Somente o verbo na forma composta, tá? E hoje a gente vai retomar, tá vendo, ó, aqui a fórmula do verbo, da oração afirmativa, mas a gente vai ver também a forma negativa, tá? Então, eu repeti aqui, ó, a fórmulazinha que nós acabamos de ver lá e coloquei aqui do lado também a negativa do verbo to be para vocês se lembrarem, porque nas orações que nós utilizamos o going to, o verbo to be acompanha, é obrigatória a presença do verbo to be, tá? Então, olha só, ó. Nós vamos então, né, traduzir o futuro com going to na forma composta. Então veja só o que está em negrito em inglês que corresponde ao que está em negrito em português, tá? I am going to talk to my friends. O M ficou separado do Y aqui. I am going to talk to my friends. Eu vou conversar com meus amigos. She's going to write a book. Ela vai escrever um livro. We are going to read a magazine. Nós vamos ler uma revista, tá? Então, ó, lembrando, ó, essa fórmula, essa aqui de cima, ela corresponde à forma afirmativa do verbo. A forma negativa vem agora, tá? Qual é a diferença entre a forma negativa e a interrogativa em relação a essa formulazinha? A presença do não, que é o not. Que aí, neste caso, ele vai vir sempre depois do verbo to be. Por isso que eu coloquei aqui em cima, ó, o verbo to be na negativa.
Então, todas as vezes que vocês forem escrever uma oração com going to na negativa, vocês vão sempre colocar o não depois do verbo to be, tá? O não ele é sempre igual para qualquer pessoa, o que vai mudar é o verbo to be. Então, I am not going to study English, eu tenho o sujeito que é I, eu tenho o verbo to be am, eu tenho o not que é o não, eu tenho o going to, depois o verbo principal que é study e depois English, tá? E há uma observação, ó. Você deve ter visto que o não na frase em inglês, ele não fica na mesma posição que o não na frase em português, tá? Então veja bem, ó. Na frase em português, o não, ele aparece depois do eu. Na frase em inglês, ele aparece depois do verbo to be, ok? Então não confundam isso, não é a mesma coisa. A regra da língua inglesa é um pouco diferente da língua portuguesa e é isso, tá? Bom, aí nós temos 3 exercícios, tá? Então, esse exercício primeiro aqui, ele é mais simples, vocês vão passar isso aqui para a forma negativa, tá? O que vocês vão fazer? Colocar o não, ó, depois do verbo to be. Então, I am going to talk to my friends, vai ficar I am not going to talk to my friends. She is going to write a book, she is not going to write a book. We are going to read a magazine, we are not going to read a magazine. Sylvia is going to dance tonight at the club. Sylvia is not going to dance tonight at the club. Ou seja, vocês vão colocar o not sempre depois do verbo to be, ok? Exercício feito. Não tem que ter dúvida. Não adianta mandar não assistir a aula, não ouvir a explicação e falar que tem dúvida, tá? Então é simples, principalmente para quem está assistindo ao vídeo. Depois aqui eu tenho marque a forma correta. Eu coloquei aqui, ó, 4 frases em inglês, só uma que tá certa, tá? Eu coloquei aqui, ó, nenhuma das alternativas está correta. Se você acha que nenhuma tá correta, mas eu já tô dizendo que tem uma correta, tá certo? Então, a letra E vocês já podem descartar. E, por último, colocar essas palavras aqui em ordem, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Só tá tudo fora de lugar. Como que vocês vão... Esse é o exercício, galera, que eu não vou fazer aqui junto com vocês, justamente para apresentar um desafio um pouquinho maior, tá? Vocês vão lá na fórmula e veem a ordem. Olha lá a ordem, ó. Primeiro quem que aparece? É o sujeito, depois é o verbo to be. No caso da negativa tem o não, se não for negativa não vai ter não. Depois o going to, depois o verbo principal, depois o complemento. Então é só olhar a fórmula para conseguir fazer. Então, por exemplo, ó, na letra B tem o not. Na letra A não tem, tá? Então, ó, na letra B, na letra C, ó, o not. Na letra D, olha o not. Então, as letras B, C e D são frases negativas. Então, você vai seguir essa fórmula aqui. E na letra A, que é uma frase afirmativa, você vai seguir essa fórmula aqui. Lembrando que eu coloquei aqui, ó, só para vocês lembrarem que a gente vai começar a ver a negativa, tá certo? Só para lembrar o verbo to be também, tá? Este exercício vai ser feito lá no formulário, tá? Do Google. Então, não tem necessidade, né? A não ser que alunos que não tenham acesso à internet, aí eles vão ter que fazer a cópia ou copiar o conteúdo no caderno para poder fazer, tá? Agora, no caso de vocês que estão assistindo ao vídeo, vocês vão lá no link que o Isaac vai colocar no dia da aula, né? E aí vocês vão entrar e fazer o que vocês já estão acostumados a fazer. Lá, oitavos, de 19 a 23 de outubro, vocês já vão entrar direto neste formulário aqui, tá? Coloca nome bonitinho, marca a sala, parará, e aí todos aqueles exercícios eu coloquei aqui, tá? Então aqui, ó, é só vocês colocarem letra A, tracinho, e aí fazer o que eu tô pedindo, não precisa copiar em português, tá? Isso aqui eu coloquei só para vocês saberem o que é que vocês estão escrevendo, ok? Depois, letra B e etc, tá? Aqui no caso é a única escolha, é só marcar. E aqui para colocar as palavras em ordem. Pessoal, eu não estou fazendo a correção dos exercícios, porque o meu trabalho de recuperação vai ser a correção de todas essas tarefas, tá? Então, no final do ano, eu coloco todas as correções aí de todas as lições, e aí vocês podem checar, tá bom? Have a nice work, bom trabalho, bye bye!